escola não tinha atividade presencial na época? Tinha poucas. Entendi. E aí, eles deram opções, né, de aulas presenciais. Você tinha que cursar uma matéria presencial. E aí, as únicas que tinham disponíveis era geologia ou astronomia. Sim. E aí, eu e os outros alunos de outros IFES também, né, que também foram, a gente acabou escolhendo geologia. Mas foi muito bom também, assim, os professores eram muito solícitos, eles davam aula extra, porque como não era do nosso campo, né, de estudo no Brasil, pra gente poder acompanhar os alunos, eles davam aula extra pra gente. Então, nossa, foi muito legal. A faculdade é, assim, lindíssima, parece que você tá no cenário de filme. Olá, pessoal. Nós vamos hoje conversar com uma jovem arquiteta e que teve uma experiência muito significativa num belíssimo país chamado Canadá, num programa chamado Futuros Líderes na América. Eu vou conversar hoje, então, com a Laura, né? Essa jovem simpática. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para mostrar a importância da educação profissional e tecnológica na vida da juventude e que você possa, com a sua história, Laura, também inspirar tantas outras jovens e jovens que desejam ter também uma experiência internacional, alargar os seus horizontes. Eu tenho certeza que depois dessa experiência você vai contar para a gente, né? Muita coisa deve ter mudado na sua vida, na perspectiva de vida, perspectiva de futuro. Então, Laura, conta um pouquinho para a gente quem é Laura, né? Um pouquinho antes de você estar aqui na nossa escola, o que te motivou a vir para o IFE. Conta um pouquinho para que as pessoas possam te conhecer, Laura. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho da minha experiência. Bom, eu tenho 27 anos, eu estudei em escola particular, né, a vida toda, mas quando eu me formei em 2013, não sabia muito bem o que fazer, não sabia se eu ia para o Rio. Você estudou no Colégio Auxiliadora, não é isso? Eu também estudei nessa escola Foi. extremamente significativa na vida da gente, quando a gente passa por lá, né? É bem marcante. E aí, no final, né, eu me formei, e aí em 2013 não sabia muito bem o que fazer, eu era muito nova, né? Então, não sabia para onde eu ia. E aí eu decidi, na época meus pais não estavam muito bem financeiramente, então minha mãe falou, se você quiser fazer faculdade, né, tenta uma pública. E aí eu tentei passar para o IFE, tentei uma vez, aí não passei. Eu, quer saber, vou trabalhar. E aí comecei a trabalhar no shopping como vendedora. E aí continuei estudando, fazendo cursinho, né, para poder passar para o IFE, que era assim o meu maior sonho ali na época. E aí fui indo, né, fui tentando, estudando, trabalhando de dia, estudando à noite, né, no cursinho. E foi quando eu passei. Inclusive eu comecei a faculdade particular. Sim. Mas aí, tipo, era muito apertado, né? Trabalhar o dia todo e a faculdade de arquitetura é bem puxado. E aí me deu mais incentivo para estudar mais para poder passar para o IFE. E aí eu fiquei 6 meses na faculdade particular, quando saiu o resultado, né, das provas, que eu tinha passado para o IFE. E aí, nossa, foi uma felicidade, assim. É bom, né? Nossa, muito eu me lembro bom. também quando eu passei para o curso técnico na área de mecânica. Enfim, também é uma alegria muito grande, né? Passar para uma escola dessa. E qual foi a sua impressão quando você entrou nessa escola? Eu vou dizer, eu vim também da Auxiliadora, mas eu tinha, à época, 13 anos de idade. E quando eu cheguei aqui na escola, lógico, fazer o curso técnico, né? O ensino médio, você sabe a coisa que me chamou mais a atenção? A escola, olha que o Colégio Auxiliadora tem uma infraestrutura belíssima, né? E quando eu disse, nossa, minha escola tem uma piscina dentro do ginásio, eu não imaginava. O que te chamou mais a atenção no IFE quando você entrou? Alguma coisa te chamou a atenção? Eu achei o campus, ele é bem grande, né? Mas não sei, assim, eu gostei da estrutura do da campus. estrutura, assim.
É realmente muito encantador o nosso campus centro, né? Sim. É um campus... Mas, Laura, e aí como é que foi essa experiência da arquitetura, né? Então você fez o curso de arquitetura, um curso que tem um grupo de professoras e professores lá, de técnicos, de pessoas muito engajadas, né? Sim. Como é que foi essa experiência? E valeu a pena ter estudado na arquitetura? Sua formatura foi agora há pouco tempo, né? Foi. Eu estive lá, tive a oportunidade de estar concedendo o grau para vocês. Como é que foi essa experiência no Instituto Federal Fluminense? Nossa, foi maravilhoso, foi assim, muito enriquecedor. Eu estava até comentando, como eu me formei agora, né, passa um filme na cabeça, assim. Foi maravilhoso, assim, não só para minha vida acadêmica, assim, né, mas para minha vida pessoal também, assim, você quebra vários paradigmas, você abre o seu olhar, a sua mente, você vê que você tem outra perspectiva de vida, né, você vê que tem várias outras realidades ali em volta de você. E foi assim, nossa, foi maravilhoso. Os professores são muito atenciosos, a gente tem uma atenção, assim, no curso, né, muito bom, assim, muito enriquecedor. De fato, eu também tive, quando aluno, né, numa escola particular, usualmente você está num grupo muito, quase, não vou dizer que é homogêneo, mas de pessoas com muita proximidade de suas origens, né, com raras exceções. Numa escola pública como o IFE, a gente tem a riqueza da sociedade brasileira, né, pessoas de todas as origens, com todos os referenciais. Isso enriquece muito, né, a nossa convivência. Eu acho que deve ser isso que você está se referindo, além da competência, né, do currículo, dos professores e das pessoas, né, um curso realmente muito especial. Bom, mas aí você descobriu que tinha um edital para uma possibilidade de você ir para o Canadá. Conta um pouquinho essa sua... como é que você acessou esse edital? Como é que chegou isso a você? O que você se preparou para esse edital? Me conta um pouquinho dessa história aí, antes de você ir para o Canadá. Então, eu sempre tive o sonho de... Sempre quis fazer intercâmbio. Tanto é que, na época, eu estava me preparando para, talvez, eu ia me formar no começo de 2021. E aí eu já estava me preparando para poder, talvez, fazer uma pós, né? E aí eu estava fazendo aulas de inglês já para poder fazer o TOEFL, né? Que é uma prova que você precisa para fazer pós fora do país. E aí, porque eu tinha essa vontade mesmo de fazer, era um sonho meu. E aí, isso desde mais cedo, né? Sim. Não quando você chegou no IFE, né? No IFE continua essa vontade. Só vai aumentando. Isso. E aí eu estava no Rio, na época, foi no março de 2020, estava passando carnaval no Rio, quando mandaram o edital no grupo do WhatsApp, né? Nosso grupo da turma. E aí mandaram o edital. Aí eu fui abrir, né? Vi que era intercâmbio, fui abrir. E aí eu li o edital e vi que era uma bolsa 100% integral. Eu não ia precisar pagar absolutamente nada. Não paguei nem passagem, não paguei nada. E aí eu tenho que tentar. Eu estava hospedada na casa de um amigo que tinha ido para o Canadá também, então ele tinha uma experiência. E aí eu perguntei a ele, o que eu faço? Será que eu tento? Aí ele falou, tenta, com certeza. Deixa eu beber um... E aí... peguei todos os documentos, cheguei em campus, né, preparei todos os documentos para poder mandar para poder participar do edital, né. E aí tive que vir aqui, ir lá no Campus Centro, né, pegar a assinatura do Zander, que era o coordenador na época. Sim. E ele até falou, você vai tentar? Tipo assim, porque é uma coisa difícil, muito né? Concorrida. Muito concorrida. Porque é nacional. Sim. E aí eu falei assim, vou tentar. Aí ele foi, assinou lá, entreguei os documentos para o Rômulo e acabou que veio a pandemia, né? Eu fiz um processo seletivo, tive que fazer entrevista em inglês aqui no IFE. Foi um processo seletivo. Isso. Aqui dentro do IFE já era bem concorrido, assim, né? Eles viam meu currículo, meu histórico escolar, se eu tinha participado de bolsa. Então, tudo isso contava ponto. Tive que fazer uma redação também. E teve um primo meu também que me ajudou muito na época. Eu comentei com ele, né, que eu estava participando desse processo seletivo. E ele é professor de inglês, em escola em rede pública também. E eu nem tinha tanto contato com ele, mas quando eu falei com ele, ele não perdeu tempo. Ele disse, não, vamos tentar, tipo, eu vou te ajudar. Aí ele foi até a minha casa, vamos treinar para a gente fazer a entrevista. Aí a gente nem sabia qual seria o motivo da entrevista, mas a gente ficou lá treinando como se fosse uma entrevista, assim, né?
para poder passar. E ele, assim, me ajudou muito na época, eu vou ser eternamente grata a ele. E aí passei, fui eu aqui no Essa entrevista foi feita aqui na escola? Isso, com o Romo. Foi um processo seletivo dentro do IFE. Mas eu não sabia ainda que eu estava concorrendo com o Brasil inteiro, com o IFE do Brasil inteiro. Com a rede federal toda. Para mim era só aquele aqui e acabou. Sei. Mas aí a gente chegou, o Romo explicou pra gente que a gente estava concorrendo com o Brasil, com o IFE do Brasil inteiro. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir nunca. Mas aí passei, eu e mais um menino também. Fomos os 2 primeiros colocados. Aqui do Instituto? Do Instituto daqui. Aí o Romulo falou, né, que os nossos nomes iam para o college lá do Canadá, e aí eles iam ver né, se a gente ia passar ou não. Mas isso aí, eu e o menino, a gente estava concorrendo com o IFE do Brasil inteiro. Isso. E aí veio a pandemia. Foi em março de 2020, né? Veio a pandemia, o resultado era para sair em 2 semanas, né, lá do college. E acabou demorando, eu só fui receber o resultado em outubro de 2020. E você foi para o College of the Rocks, né, na província de Alberta, um lugar belíssimo, né? O diretor de Relações Internacionais lá, que era anteriormente, eu o conhecia. Nós fizemos um curso juntos e ele dizia que do escritório dele ele tinha uma paisagem privilegiada, né? Conta um pouquinho, bom, mas só para as pessoas aqui compreenderem, quais são os elementos que você julga assim, cruciais para alguém se colocar num processo como esse? O que você acha que você foi escolhida por quê? Naturalmente, o inglês, né, é necessário, mas você acha que você percebeu, até depois da sua experiência, que tem alguma característica, não, porque eu mostrei que eu sou muito engajada nos processos aqui da escola, porque o meu curso... O que você acha assim, que te destacou, que foi um referencial para você ser escolhida? Então, participação dentro do Instituto, participação de bolsa de iniciação científica é muito importante, contou ponto também. Empresa Júnior, participação em Empresa Júnior. Você foi da Empresa Júnior aqui? Sim, lá do Campo Centro. Sim. Tudo isso, assim, então, toda essa participação é muito importante você ter desde o começo. Eu queria que alguém tivesse me incentivado desde o começo. Eu comecei no meio, assim, do curso, né? Mas quanto mais você tem, mais bagagem você tem, mais fácil é de você conseguir, assim, nesse processo seletivo. Quer dizer, você foi explorando as várias possibilidades que a escola oferecia, né? Então, quer dizer, um aluno que é engajado, que é comprometido com a sua formação, isso chama muita atenção, né? E tanto aqui, nesse processo, quanto também para eles escolherem lá fora. Isso é muito importante, você ter essas atividades extracurriculares, entendeu? Então, nós temos aqui no IFE, né, o Rômulo que você citou, é o nosso coordenador de internacionalização. A gente busca construir várias oportunidades para os nossos estudantes. E aí você foi, então, para a cidade de Cranbrook. Isso. E aí, como é que foi chegar lá, olhar aquela paisagem belíssima? Como é que foi essa sua primeira experiência internacional? Você já tinha viajado para o exterior anteriormente? Já, mas já tinha bastante tempo. Sei. E como é que foi ir para o Canadá nessa experiência de mobilidade estudantil, participar de um college lá? Como é que foi isso? Foi muito bom. Apesar de a gente estar estava no meio da pandemia, né? Foi janeiro de 2021 que você 2021. foi, né? Primeiro o choque do frio. Frio. Muito frio. Meu corpo sentiu muito, assim, a pele ficou ressecada. Você chegou a pegar quantos graus negativos lá? Menos 30. Menos 30? Nossa. Você nem dentro de um freezer a gente sente menos 30. Muito, muito. Eu acho que o primeiro choque, assim, foi a temperatura. Né? Porque chegou em janeiro, que é um dos períodos mais rigorosos, né? E a cidade lá, como é em montanha, né, é mais frio do que outras cidades. E aí, o college, como é que foi o college? Como é que foi isso, chegar nesse lugar novo, as pessoas? Conta um pouquinho dessa experiência sua lá, da sua experiência, o que você fazia, né? Como é que era esse roteiro para você participar desse programa? Você fez alguma disciplina lá, porque você estava no curso aqui, você fez alguma disciplina, você escolheu a área de Belas Artes, não é isso? Isso. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. A gente chama de Fine Arts, né? Que eu fiz aula de cerâmica, de pintura, de desenho.
E na época eu tive que fazer geologia também, porque essas outras matérias que eu escolhi, elas eram online, né? Por causa da pandemia, eu fazia da casa da minha família, que eu fiquei hospedada. A escola não tinha atividade presencial na época? Tinha poucas. Entendi. E aí eles deram opções, né, de aulas presenciais. Você tinha que cursar uma matéria presencial. E aí as únicas que tinham disponíveis era geologia ou astronomia. Sim. E aí eu e os outros alunos de outros IFES também, né, que também foram, a gente acabou escolhendo geologia. Mas foi muito bom também, assim, os professores eram muito solícitos, eles davam aula extra, porque como não era do nosso campo, né, de estudo no Brasil, pra gente poder acompanhar os alunos, eles davam aula extra pra gente. Então, nossa, foi muito legal. A faculdade é, assim, lindíssima, parece que você tá no cenário de filme. E foi assim, foi. E quando a gente faz essas experiências, eu sei que estava muito limitado, mas vocês chegaram a fazer algum tipo de atividade também turística, Sim. visitar, porque lá deve ter lagos belíssimos, Sim. né? Lugares maravilhosos, montanhas maravilhosas com neve, cenários que a gente só vê em filme, né? Sim. Como eu fiquei na casa de família, eles viajavam muito, né? Então, eu tinha o costume de viajar. Então, eles me levavam para tudo quanto é canto, assim. Eles tinham o costume de fazer compra em uma cidade próxima. E aí eles me levavam. Aí levavam eu e os outros estudantes que eram meus amigos, e aí a gente acabava fazia tipo uma excursão juntos. Então, a gente conseguiu conhecer bastante cidade ali próximo. Não podia ir muito longe, né, por conta da pandemia. Mas só de você estar na estrada já era uma experiência. Porque é lindo, né? Lindíssimo. É lindo. Tudo branquinho de neve. É lindo. E muito diferente, né? Muito diferente. A primeira vez que eu vi neve mesmo, caindo, né? Não gelo, mas neve, foi no Canadá também. Mas é realmente uma experiência. Eu acordei, assim, nós fomos dormir, enfim. Quando eu acordei, tava tudo, só vi um barulho de um tipo um trator, né? O que é isso? Quando eu abri a janela, tava tudo branquinho, com os telhados, realmente pra gente, né, que não é acostumado com isso, é uma experiência muito legal. Sim. Agora, Lau, conta, você fez essa experiência internacional, passou 4 meses e meio lá. Isso é muito intenso, né? Sim. E o que representou isso na sua vida? O que você acha que você mudou a partir dessa experiência, né? Você mostrou aqui, participou de iniciação científica, de empresas juniores, do seu curso, naturalmente, mas depois dessa experiência internacional, como é que a Laura, depois de uma experiência internacional dessa, ter visto o Brasil a partir de outra ótica, ter conhecido uma outra realidade já mais amadurecida, né? Como é o que ficou em você, o que está em você, e o que isso possibilita de expectativa de futuro? Então, é o que eu sempre falo, sempre que me perguntam como foi minha experiência lá, né? Eu voltei com senso, eu já tinha, né? Como eu sou arquiteta e urbanista, o urbanismo, para mim, assim, foi muito importante. Meu TFG, né? Foi um parque urbano aqui para a cidade de Campos. Então, eu já tinha essa visão de como idealizava como seria uma cidade, assim, perfeita. E lá, eles chegam à perfeição, assim, né? Em questão de cidadania, né? Então, eu voltei com um senso de cidadania, assim, bem mais apurado do que eu já tinha. Lá, tipo assim, às vezes eu me pegava, assim, emocionada no ônibus, andando de ônibus, pensando que é uma coisa básica, tipo... Eu estava numa cidade de 20 mil habitantes, mas eles tinham um transporte público impecável. E eu ficava assim, emocionada, cara, é tão pouco, por que a gente não tem isso na nossa cidade, essa organização de transporte público, de calçada mesmo, né, asfalto, tudo muito perfeito, tudo muito limpo. Os cidadãos também, eles são muito preocupados uns com os outros, é uma coisa assim, fora do normal, eles são realmente preocupados com o bem-estar um do outro. E isso me marcou muito, assim, né? Então eu voltei para cá ainda mais com mais vontade de fazer a diferença, assim, né? Ainda mais que esse lado do urbano mexe assim comigo, é o que faz meu olhinho brilhar. Não, e o seu olho é muito treinado também para observar essas né, questões. o urbano, né? Sim. O planejamento urbano, a perspectiva. De fato, eles
As agendas do Canadá são agendas muito interessantes. A agenda da sustentabilidade, Sim. a agenda da educação, né? Esse compromisso. Ele é um país muito... A minha experiência, já tive lá, acho que umas 5 vezes, tive essa oportunidade. E a gente percebe uma certa horizontalidade. O canadense, eu acho que até pela constituição do país, de ter muitas pessoas, muitos migrantes, né? É uma constituição de acolhimento, né? São pessoas muito, muito educadas, muito solícitas, né? Essa é a minha experiência muito forte, sempre muito atento, né? E as coisas parece que tudo funciona mesmo, né? Então a gente fica naquela percepção, e isso nos inspira na perspectiva, o que eu posso trazer para o meu país, o que eu posso trazer para a minha cidade, né? E você, com as ferramentas que desenvolveu ao longo da sua experiência de arquitetura e vai continuar, eu já sei que você está saindo daqui agora, indo para o Rio de Janeiro, para o seu trabalho no escritório lá, eu acredito que com esse conjunto de ferramentas e inputs que você teve a oportunidade de experimentar no Canadá também, deve ter agregado muito, né, para o seu fazer arquitetura e para você ser um agente de transformação, né? E você imaginava que você vindo para uma instituição pública, você ia ter essa experiência internacional e tantas experiências de pesquisa, etc. Isso era uma coisa que você lá, quando escolheu o IFE, isso estava no seu horizonte ou foram surpresas que foram surgindo, né, ao longo da sua trajetória aqui no Instituto? Foram surpresas. Surpresas, assim, eu sabia que, tipo, aqui no IFE você... teria essa possibilidade de ir para fora, mas é muito difícil. Para mim seria assim, não foi fácil, foi bem difícil, mas para mim era impossível, assim, eu consegui ir. Então foi assim, uma surpresa muito boa. Ah, que legal. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, Laura, qual dica que você daria para um estudante aí que está sonhando vir para o IFE, fazer o curso superior? Porque aqui você pode vir para fazer um ensino técnico, você pode vir para fazer um curso superior, você pode vir aqui um trabalhador para fazer um curso de formação continuada, não precisa fazer um curso tão longo, para fazer a pós-graduação. Na arquitetura nós temos a pós-graduação, nós temos o mestrado. Qual dica que você daria, o que você falaria para esse jovem que quer entrar no IFE, né? E também para um jovem que quer uma experiência internacional como você, porque com certeza, né, os seus horizontes agora estão muito alargados. O primeiro jovem que eu recebi do programa Ciência Sem Fronteira, ele também tinha ido, eu era diretor no Campo Centro, e ele tinha ido para o Canadá. E eu perguntei para ele, primeira vez que ele tinha andado de avião na vida, e eu falei para ele, conversando com ele, o que foi essa experiência para você do Ciência Sem Fronteira? Ele falou assim, professor, eu acho que esse programa não deveria ser chamado Ciência Sem Fronteira. Ele deveria ser chamado Aluno Sem Fronteira, porque eu me sinto que eu posso estudar em qualquer lugar do mundo. Eu sinto que eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, assim, parece que não, mas romper essas barreiras que muitas vezes nós nos colocamos a partir de tantas negativas, né, de tantas coisas que a gente vê, às vezes, no nosso país, na nossa cidade. Esse negócio não é para a gente não, esse negócio é para os americanos, esse negócio é para os europeus, para os alemães, esse negócio é para os canadenses, né? Como é que... Né, eu acho que a gente se empodera, né, de saber que a gente é um cidadão do mundo, né? Qual a dica que você dá aí para o estudante que está querendo vir para o IFE ou para o estudante que quer fazer uma experiência internacional? Vale a pena, vem para cá. Fala um pouquinho aí para essas pessoas que estão nos vendo, eu tenho certeza que vão adorar esse bate-papo nosso. Então, a minha dica que eu dou é tentar, assim, não deixar que o medo te impeça, assim. Quando eu tentei passar para cá, na primeira vez eu não passei, então, e persistir, né? Ter consistência, assim, nos seus sonhos e correr atrás, que uma hora eles vão realizar. Não, pode ser que seja mais tarde, pode ser que seja mais cedo, mas eles vão se realizar e você tem que tentar, assim, você tem que dar o primeiro passo, né? Que assim foi como foi comigo, né? Primeiro passando para cá e depois tentando passar pro E olha que você veio de uma escola, né, com muita potência, com muitas possibilidades, né? Sim. Então, e por uma experiência internacional? A mesma coisa? Sim, se arriscar. Se arriscar. Na época nem eu acreditava, assim, eu achava, não vou passar, vai ser muito difícil. Mas se eu não tivesse tentado, eu não teria ido. Então, assim,
É o ponto mais crucial, é você dar o primeiro passo. Mas você tentou, mas também você se preparou, Sim. você buscou aqueles Correr que poderiam atrás. correr atrás, não é isso? É igual aquelas pessoas, eu quero correr a maratona, mas eu não caminho, Sim, tem eu que se não preparar. corro, eu não treino, com certeza eu não vou ter, não chego nem à metade da maratona, né? Então, Laura, obrigado pela sua história de vida, imagino o orgulho dos seus pais, né? Também das pessoas que agora tem uma arquiteta. Você vai querer continuar os seus estudos aqui no nosso instituto ou no Rio de Janeiro, numa outra universidade? Você pensa fazer o mestrado, doutorado? Como é que tá? Eu penso fazer o mestrado, mas mais para frente. Acho que vou ter essa experiência trabalhando no mercado de trabalho. Isso. Mas eu quero continuar meus estudos, sim, com certeza. Isso. Traga esses ares gelados, né? Mas também acalentadores, né, do povo canadense, esses insights que você teve lá, essa experiência que você teve no nosso instituto, também dessa terra Goitacá, levar lá para o Rio de Janeiro, que as suas construções, que os seus projetos, né? Você sabe que eu tenho um primo meu, que também é arquiteto, e que hoje mora no Canadá. Né? Foi com a família, também arriscou tudo, né? Foi para lá estudar, era arquiteto, já com 10 anos aqui de arquitetura, trabalhando, e a esposa também, e olha, pegaram os filhos e vamos para o Canadá, né? Com uma história também belíssima, né? O Guilherme, que muito nos orgulha, também perseverante, apostou num tempo há uns 5, 6 anos atrás. Ano passado eu estive lá, visitei, ele está muito bem, né? E eu tenho certeza também que agora você como cidadã do mundo, né? Mas assim, se você for, mas volte. Sim. Tá bom? Traga o que tem de bom para fazer o país também bom, a nossa cidade melhor. Tá bom, Laura? Sim, com certeza. Então tá jóia. Então, tivemos hoje um papo muito legal com a Laura. Na semana que vem, com certeza, nós teremos um outro assunto que será de muito interesse de cada um e cada um de vocês. Assistam toda quinta-feira o Papo Entre Nós. E agora, nesse momento, nós vamos ver, antes de encerrar, o Acontece no IFE. As coisas mais importantes que aconteceram no nosso instituto ao longo da semana. A UENF, o IFE e a UF estão nos preparativos para o 15º Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica, o CONFICT, e o 8º Congresso Fluminense de Pós-Graduação. Estudantes de iniciação científica e tecnológica e dos programas e cursos de pós-graduação estricto sensu das instituições participantes devem submeter resumos até o dia 10 de maio na página oficial do evento. Os congressos serão realizados de 26 a 30 de junho na UENF. De 11 a 19 de abril, estudantes, servidores técnico-administrativos e professores do IFE do campus Maricá poderão formar chapas e inscrevê-las para participar do processo eleitoral de escolha dos novos representantes do Conselho de Campus para o biênio 2023-2024. O campus Itaboraí está com inscrições abertas para a turma 2023 do curso de pós-graduação em Energia e Sustentabilidade. Serão ofertadas 120 vagas para esta formação, que ocorrerá na modalidade à distância. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de maio de 2023. O Instituto Federal Fluminense, por meio do campus São João da Barra e a reserva Caruara do Porto do Açu, assinaram um acordo de cooperação técnica para, dentre outras ações de educação e pesquisa, lançar um novo curso para capacitar profissionais de turismo para atuarem em unidades de conservação, com conhecimentos sobre território e meio ambiente. Menos de um mês após a formatura da primeira turma do curso superior de licenciatura em Química do campus Itaperuna, mais da metade dos recém-formados foi aprovado em disputados programas de mestrado das universidades públicas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Parabéns aos aprovados! Estão abertas as inscrições para 2 vagas de bolsistas, sendo uma para coordenador geral e uma para coordenador adjunto, para atuar no curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão da Educação de Jovens e Adultos. O prazo segue até dia 16 de abril.
Essas e outras notícias você confere no nosso portal e também nas redes sociais. Bom, Laura, então chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença. Continue inspirando as pessoas. Aqueles que desejarem fazer sugestões aqui para outros papos interessantes entre nós, por gentileza, vá no comentário, deixa aí a sua dica. Se você quiser participar, fazer uma pergunta, né? Então, tá no WhatsApp. Também você pode participar pelo WhatsApp ou então pelas dicas, pelos comentários aqui do nosso programa. Então, Laura, muito obrigado. A palavra é sua para uma mensagem final, se quiser. Muito obrigada a vocês, obrigada pela essa oportunidade. E eu nunca tive a oportunidade de agradecer, né, ao UIF, assim. Então, eu sou muito grata. E é isso, eu acho que espero que vocês tenham gostado e tenham se inspirado na minha história. Isso. O sentido dessa escola é formar pessoas como você. Ilumine o mundo, que você vai estar dando as respostas necessárias desse investimento público na formação de pessoas talentosas. Tá bom? Então isso é que nós queremos. Transformamos pessoas para que vocês transformem as realidades. Nosso mestre Paulo Freire. Tá bom? Então, até a próxima quinta-feira. Um forte abraço em cada uma e cada um de vocês. Muito obrigado. Laura, muito obrigado.